Boa tarde, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de caridade, a esta casa do caminho, né? Que de braços abertos nos recebe nesse sábado gostoso, né? Muito bom. Desculpem o cheiro de tinta, é porque acabamos de pintar tudo, né? Aqui dentro. Logo, logo ele vai desaparecer, né? Olha, para vocês que frequentam a casa no sábado, é bom saber que a casa está aberta também durante a semana, né? Vocês sabem, né? Na segunda nós temos palestra, terça nós temos palestra às 8 da noite, né? Na quarta é às 2 da tarde, e amanhã no domingo será às 10 da manhã. Com a diferença que nós temos as crianças também, temos evangelização infantil. Quem tem seus pimpolhos, suas crianças, querem iniciar na doutrina, né? Tragam as crianças no domingo, é muito bom, às 10 da manhã começa. É um bom momento para eles entrarem em contato com a doutrina, brincando, né? E na sexta-feira nós temos um trabalho específico para dependentes químicos ou dependentes de vício em geral e seus familiares, tá? Não é um trabalho doutrinário, é um trabalho voltado para apoio, ajuda, carinho, você entendeu? O que mais precisa, né? Quando a gente está com esses problemas, nós precisamos de carinho, de atenção, de acolhimento. É isso que a gente oferece na sexta-feira, num horário diferenciado, começa às 7h30. Quem tiver amigos, parentes, quiser indicar o trabalho, por favor, pode vir aqui, será muito bem recebido, tá bom? Pode ser as mães, os tios, os avós, qualquer um que vier aqui com algum problema, nós atendemos, ok? E nesses dias todos de palestra e passe, tem o atendimento fraterno, quem quiser conversar com nossos atendentes. É sempre bom, né, bater um papinho, aquele que sentir necessidade, né? Quando sentir necessidade, por favor, venham conversar com o nosso atendimento fraterno. Está sempre bom se recompor. Nada como um ser humano falando com o outro, não é isso? E a assistência dos nossos maiores, claro, que não nos abandona nunca. Muito bem, o nosso trabalho social também está a pleno vapor. Não podemos esquecer que uma casa espírita sem trabalho não é nada. Todas as casas espíritas, podem perceber que elas estão vinculadas a um trabalho material, de utilidade, né? Um trabalho de assistência aos nossos irmãos. Nós também temos o nosso, atendemos 62 famílias com as nossas cestas básicas, são quase 300 pessoas que são atendidas por nós nesse trabalho, e o nosso trabalho de distribuição é feito no segundo sábado de todo o mês. Quem quiser acompanhar, quem quiser colaborar, olha, seja muito bem-vindo. Temos também a distribuição dos lanches aqui nas imediações, todo sábado, um grupo aí de jovens capitaneados pelo Daniel, distribuem lanches, chocolate, café com leite para os nossos irmãos que estão nas ruas, nas imediações, tá? Também não é só isso, eles vão lá, batem um papo, dão carinho, dão atenção, ouvem os problemas das pessoas. Quer dizer, é um trabalho também muito gratificante e interessante. Quem quiser participar, muito bem, está aberto, ok? Muito bem. Ah, não esqueça o Evangelho no Lar, hein, gente? Quem quer paz no coração, quem quiser paz em suas vidas, quiser realmente mudar o padrão das suas vidas, tem que começar esse trabalho de Evangelho no Lar, tá? Reunir a família um dia da semana, num horário específico, e abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Se gostasse, não pode ler a Bíblia mesmo, né? Aí, indiferente. O importante é que façam um momento ali de reflexão junto com Jesus, tá bom? Não muito tempo, tá? 15 minutos, mais estourando 20 minutos, tá? Não precisa fazer 2 horas não, tá bom? 15 minutinhos já resolve. Muito bem. Meus queridos, então vamos nos preparar para a reunião? Eu vos convido a silenciarem, a esquecer os problemas que os afligiram até o momento, a sentar-se confortavelmente nessas cadeiras, relaxarem os seus corpos físicos, relaxarem a mente. Não pensem em nada agora, não peçam nada, não se preocupem com nada. Coloquem-se inteiramente aqui, de corpo e alma. E assim, nesse estado de harmonia, de tranquilidade, é que nós vamos buscando a presença meiga dos companheiros de Jesus, dos missionários da luz, que enviados pelo nosso Mestre aqui estão nesta tarde para nos atender em todas as nossas necessidades e nos apoiar nos trabalhos da tarde. É assim, querido amigo Jesus, que esperançosos da tua luz entre nós, rogamos as bênçãos do Pai para todos nós, que buscamos a tua paz, um pouco de energia, tranquilidade para as nossas aflições aqui nesta casa de caridade. Abençoa-nos, Mestre querido, envolva-nos com a tua luz. Maria, Mãe amantíssima, que o seu manto azulino nos acolha,
mantendo-nos distante da influência dos nossos irmãos menos esclarecidos. Mas que todos, Pai, possamos receber nesta tarde as Tuas bênçãos, renovando os nossos espíritos e as nossas disposições para o bem e para a luz. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, para nos conduzir na palestra, temos a nossa irmã Eugênia, né, que vai discorrer do livro... Como é que é o livro dos Espíritos, né? Segundo livro dos Espíritos. Exato. Esse livro é do Bacelli, tá? O Espírito Irmão José, né? Irmão José. E o tema que você vai falar hoje, Maria Eugênia? Todos os dias. Então, prestemos atenção, envolvemos a Eugeninha para que ela receba muita inspiração e nos traga boas notícias nesta tarde. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos assistem pela internet também. Bom, como ele já falou, o tema hoje é um tema bastante próximo da gente, que é todos os dias, né? As nossas lutas de todos os dias, os nossos problemas de todos os dias, as nossas preocupações de todos os dias, né? Aquilo que nós enfrentamos diariamente nas nossas vidas, né? Por mais que muitas vezes não queiramos ou que a gente acha que não deva passar por aquilo, mas nós todos os dias enfrentamos, né, muitos problemas nas nossas vidas diárias, né? Então, assim, ele começa, né, nos dizendo sobre uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde é perguntado aos Espíritos na questão 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei natural, não é uma lei da natureza? Sem dúvida, os Espíritos respondem a Kardec. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para elevar-se acima da matéria. Então, ele nos diz que o repouso diário é importante, né? Nós temos que repousar diariamente, nós não podemos só pensar em trabalhar, como hoje em dia também a gente vê muito, né? As pessoas pensam muito só no trabalho, tem que trabalhar, principalmente, né, para adquirir coisas materiais, né? Porque se trabalha muito em função de coisas materiais, né? O espiritual é um pouquinho deixado de lado. Então, o trabalho que nós vemos hoje na humanidade é muito... A pessoa trabalha, às vezes, à exaustão por coisas materiais, né? Para satisfazer o seu lado material. E aí o autor nos coloca: em todos os dias, o espírito há de se defrontar com obstáculos a serem superados, por desafios à sua perseverança e determinação. Então, todos os dias nas nossas vidas, nós somos colocados frente a obstáculos que nós devemos superar, principalmente quando nós começamos a aprender, né? Quando aprendemos mais, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes, quando você começa o trabalho espiritual, parece que a quantidade de problemas se multiplicam na sua vida, né? Até a gente brinca e fala, nossa, né, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Mas é assim mesmo, porque quanto mais você conhece, mais te será cobrado, né? Quanto mais você saber, mais te será cobrado, né? Você é menos ignorante. Então, você é posto também à prova daquilo que você está aprendendo no seu dia a dia. Então, vão aparecer situações no seu dia a dia que vão aparecer justamente para te provar, para te colocar à prova sobre aquilo que você aprendeu. Será que você está aprendendo mesmo? Então, será que ele aprendeu aquela lição direitinho? Vamos prová-lo, é como na escola, né? Você ensina uma matéria para o seu aluno e depois você dá uma prova para eles, para verem se de fato eles aprenderam aquela lição. E é assim conosco, né? Nós somos colocados à prova diariamente, né? Para que a gente consiga saber se nós mudamos, até onde nós mudamos e o que precisamos ainda mudar. Então, se a prova chegou, eu não consegui passar pelaquela aprovação, porque a consciência vai nos dizer, né? Nossa, né? Quantas vezes surgem determinadas situações nas nossas vidas e nós não conseguimos passar pelaquela situação da maneira como deveríamos passar, sendo cristãos, né? Encarando de maneira cristã, tendo paciência, benevolência, caridade. Quantas vezes nós não conseguimos, né? A gente se exaspera facilmente com alguma coisa que acontece no nosso dia a dia. Você sai aqui do centro, acaba de ouvir a palestra, chega ali na esquina, o cara te dá uma fechada com o carro, aí você já fica nervoso, já
né? Tudo que você conseguiu aqui e aprendeu, já foi, né? Então, são situações que nos colocam diariamente em aprovação, para que a gente consiga ver até onde a gente aprendeu, né? E o que acontece muitas vezes é que nós, na maioria das vezes, em que nós nos vemos depois, poxa, não consegui passar por essa situação, errei de novo, né? Aí você para e pensa, ai meu Deus, não devia ter feito isso, né? Por que eu perdi a paciência? Por que eu não me calei? Significa que nós ainda não conseguimos aprender essa lição, né? Nós ainda, então, aí a Joana de Ângeles nos diz que quando a nossa consciência quando nós já nos conscientizamos do erro, né? Sabemos que mediante a prova, não conseguimos passar por ela, e a nossa consciência começa a nos cobrar e a nos dizer, não, eu tenho que ser mais forte da próxima vez, eu tenho que agir diferente da próxima vez, eu não posso continuar agindo dessa maneira. Então, nesse momento em que a nossa consciência começa a nos cobrar, nós já estamos realizando um trabalho, né? Nós já estamos tendo a consciência do erro, né? Daquele dia, daquela provação pela qual nós passamos, né? E essas provações nos aparecem, né, em lugares assim dos mais distintos, né? Em casa, né, nós somos colocados à prova diariamente, a família, né, é a nossa grande provação, né? Então, existem entes queridos, né, que nos colocam à prova diariamente, né? A nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa tolerância, né? E nós sabemos, né, que muitos dos entes queridos são mesmo colocados no nosso caminho, né, para que seja provado, né? Nós temos problemas de vidas passadas, às vezes, com essas pessoas, e estamos ali para resgatar esses débitos que temos com ela, né? No trabalho, nós temos também, né, várias provações pelas quais nós passamos, o chefe que deixa você nervoso, o colega de trabalho que tenta te prejudicar de alguma maneira, e você passando por essas provações no trabalho, em casa e mesmo aqui, né, nas casas espíritas também, né, nós também enfrentamos provações diárias. Muitas vezes um colega que fala alguma coisa e a gente, ai, nossa, né? Quantas vezes a pessoa fala, ai, estava tão bom, começa o trabalho espiritual, aí acontece alguma coisinha de algum colega no centro, por exemplo, dizer alguma coisa e a pessoa, eu não vou mais, porque, nossa, como uma pessoa que é espírita pode agir dessa maneira? Ora, nós somos seres humanos ainda, todos nós, né, espíritas ou não, frequentadores, trabalhadores das casas espíritas, todos nós somos humanos ainda e todos nós estamos num planeta de provas e expiações, sujeitos a provas, né? Então, muitas vezes essas picuinhas que aparecem mesmo dentro das casas espíritas são provações para nos colocarem à prova de que será que nós vamos persistir? Ou será que nós vamos, não, eu não vou mais. Ai, cansei porque, olha, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, eu não gostei do que eu ouvi aqui, eu não gostei do que eu ouvi ali, então eu não vou mais, eu desisto. Será que nós também não estamos sendo influenciados a desistir de um trabalho que nós começamos para que, de repente, a gente abandone tudo? Né? Porque se a gente pegar os grandes enviados, aquelas pessoas que se propuseram mesmo a um trabalho espiritual sério, essas pessoas sofreram muito assédio, né? Essas pessoas foram bombardeadas dia a dia com provações e mais provações. O próprio Jesus, né, foi bombardeado com as provações. A família não aceitava o que ele fazia, né? Os próprios apóstolos, né, colocavam em xeque várias vezes as suas pregações, né? A multidão que cobrava milagres cada vez mais, né? E que esperava que Jesus chegasse a fazer grandes milagres, milagres fabulosos, né? Então, todas essas provações também foram provações diárias para Jesus que ele teve que enfrentar diariamente. Porque quanto mais o ser se espiritualiza, quanto mais ele evoluído ele vai se tornando, mais provações vão aparecendo no seu caminho. E você tem que superar essas provações, né? É para isso que estamos aqui, para aprendermos, para progredirmos, para superarmos as provas do dia a dia. Porque se as provas aparecem no dia a dia e nós não conseguimos passar por elas, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Então vamos parar, vamos rever. O que eu estou fazendo de errado? Né? Vamos tentar, da próxima vez que a aprovação aparecer, agir de maneira diferente. Né?
para conseguir, aos poucos, né, ir introjetando a maneira correta de agir, né? E ele diz assim, olha, é o que eu disse agora. Todos quantos seguem à frente são chamados a pagar o preço da sua ousadia pelos que se sentem incomodados por eles, que prefeririam continuar de consciência entorpecidas e braços cruzados. Não espere, pois, o discípulo do Evangelho, a sua atual encarnação ser uma estação de veraneio entre os homens, isenta de provas e de sabores que lhe serão úteis à pretendida vitória a alcançar sobre si mesmo. Então, a vitória é alcançar sobre si mesmos. Nós temos que nos superar, né? Nós temos que cada vez tentarmos melhorar um pouco mais. E essas provações servem para isso, para saber até que ponto nós já melhoramos e até que ponto e até onde e onde nós temos que mudar ainda, né? Então, se eu ainda sou muito intolerante, se eu ainda sou muito impaciente, eu tenho que treinar mais a minha intolerância, a minha impaciência. E, como ele disse, todos quantos seguem à frente são chamados a pagar o preço da sua ousadia. São aqueles que eu citei, as pessoas mais espiritualizadas. Os grandes espíritos que nós conhecemos são forçados a pagar o preço da sua ousadia. Por quê? Porque os irmãos que se mantêm na retaguarda espiritual começam a cobrar, não se conformam com o fato do outro estar melhorando, né? E nós vemos tanto isso também no dia a dia, né? As pessoas às vezes não se conformam com o fato de você estar melhorando e procuram te puxar para baixo, né? Procuram fazer com que você volte. Mesmo amigos, pessoas da família, né? Acabam fazendo com que você, muitas vezes, tentam te puxar, né? Não, fazendo coisas para que você não melhore. Como eu já ouvi uma vez, você, por exemplo, se você não quer discutir com uma pessoa, aí a pessoa fala, você fala, tá bom, não vou falar nada. Aí a pessoa vira para você e fala, tá vendo? Você é arrogante. Você não quer discutir o assunto porque você é arrogante, porque você se acha dona da verdade, entendeu? Não é isso. Às vezes você não quer ter uma discussão que você sabe que não vai levar a nada. Então é melhor escalar, né? Mas a pessoa não entende. Ela acha que, não, tá vendo? Você é arrogante, você é uma pessoa que se acha melhor do que as outras, não é? E não é assim. Você simplesmente quer evitar uma discussão inútil, uma discussão que às vezes pode acabar até em desentendimento, em rompimento de uma amizade por uma coisa banal, né? Mas a outra pessoa não entende esse lado, né? E quanto às lutas do nosso dia a dia, elas estão tão presentes, né, na nossa vida que a gente não consegue nem distinguir, né? Às vezes as coisas acontecem, essas provações acontecem no nosso caminho e nós não conseguimos nem perceber que estamos passando por uma provação, né? Nós somos colocados às vezes em situações, né, no nosso dia a dia que nós não percebemos que aquilo é uma prova, né? E na maioria das vezes acabamos sucumbindo. Porque nós não nos damos conta de que estamos sendo provados em determinadas situações, né? Principalmente nas coisas em que mais erramos, né? Nós ainda continuando sendo provados, né? Até que uma hora a gente consiga aprender, né? Mas as coisas são tão sutis, né? Essas provações às vezes são colocadas no nosso caminho de uma maneira tão sutil que a gente não percebe que está passando por uma prova, né? E acaba sucumbindo mais uma vez nessa provação. Quanto a essa mesma, na questão 682 também, o Espírito Miramês, ele nos diz o seguinte, sobre essa questão do Livro dos Espíritos que eu li no início. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Aí ele esclarece, o Miramês. O diabo que podemos entender nesse dizer de Pedro são os espíritos ainda ignorantes, e a ignorância está, de certo modo, ligada à preguiça por desconhecer o valor do trabalho, né? Então, nós
mais uma vez nós vamos falar aqui a respeito do trabalho, né? Enquanto mais trabalhamos, quanto mais estamos ocupados, né? A nossa mente está ocupada com algum trabalho, né? Como já diz o ditado, cabeça vazia é morada do diabo, né? Então, nós acabamos cada vez mais sendo envolvidos, né, por entidades que não querem o nosso melhoramento, né? Por isso que nós temos que buscar essa melhoria espiritual, esse progresso espiritual, através dessa reforma íntima, de mudança de atitudes, para que a gente possa se melhorar, né? Então ele diz assim: quanto mais pensarmos nas facilidades, mais atraímos entidades deste jaez, que nos inspiram nos dois planos da vida para todos os tipos de desequilíbrios. Então vejam, que nos inspiram nos dois planos da vida. Então, o nosso dia a dia, a nossa provação, não é só enquanto encarnados, né? Nós temos as provações físicas, as provações materiais que passamos aqui. Os espíritos desencarnados também têm as suas provações morais pelas que eles passam do lado de lá. Também passamos provações morais aqui, claro. Mas nós não temos que pensar que estamos sendo provados só enquanto encarnados. Enquanto desencarnados, também estaremos sendo provados, né? Nós temos, os espíritos desencarnados têm as suas provações também. Nos intervalos dos nossos pensamentos, os espíritos menos esclarecidos transmitem vibrações dos seus desejos. Então, quanto mais repousado, como ele está falando a respeito do repouso, né? Se nós prolongarmos demais esse repouso, então, nos intervalos dos nossos pensamentos, quando a gente estiver com a cabeça vazia, sem se preocupar, sem pensar em nada, né, os espíritos, né, como ele diz, transmitem vibrações dos seus desejos. Então, eles procuram essas brechas nos seus pensamentos para transmitir as vibrações daquilo que eles querem que nós façamos. E nós, na maioria das vezes, né, somos muito imprudentes e invigilantes, né, acabamos sempre cedendo a esses desejos que nós achamos que são nossos, mas que na verdade não são, né? Nós não temos muita consciência às vezes, porque são tão sutis às vezes esses pensamentos que aparecem, né, entre um pensamento que é nosso e um que não é, que nós não nos damos conta que o pensamento não é nosso, né? A gente acaba agindo como se fosse uma coisa nossa, natural, mas muitas vezes não é, né? Que nós deixamos esses pensamentos se infiltrarem em nossa cabeça. E mais uma vez ele volta à questão do trabalho, né? Como combater isso? Com o trabalho. Enquanto estivermos trabalhando em alguma coisa útil, enquanto estivermos fazendo alguma coisa útil, esse trabalho em prol do próximo, em prol de alguém, ajudando aos outros, né, nós não teremos tempo, né, e nem daremos brechas para que essas entidades, né, nos incutam desejos e pensamentos que não são nossos, né. Aí ele diz: nos intervalos, os pensamentos são as portas que se abrem para o bem ou para o mal, dependendo dos nossos sentimentos, nas suas qualidades inerentes à nossa evolução. No entanto, a razão pode nos defender se ela estiver atenta, vigilante contra a emboscada das trevas. O Espiritismo nos informa desses perigos, bem como nos fornece meios e armas de lutar contra eles com sabedoria. Nós somos o que buscamos pelos pensamentos, palavras e ações. Então, nós somos sempre aquilo que nós buscamos através daquilo que praticamos no dia a dia. Pensamento, palavras e ações, né? Então, todos os dias, aquilo que fazemos todos os dias é aquilo que de fato nós somos, né? Se usamos a inteligência vinculada ao coração, passaremos a buscar com Jesus as companhias iluminadas, onde a verdade é a luz que nos tornará livres. Devemos saber o limite tanto do trabalho como do lazer e, por conseguinte, do descanso das linhas das linhas do sono reparador. Então, nós não podemos, como ele mesmo coloca aqui no texto, perder muito tempo no lazer, na acomodação, né? Esquecendo do trabalho que tem que ser feito, né? Esse trabalho íntimo, né? Esse trabalho de evolução espiritual. E como conseguir isso, né? Através do trabalho prático mesmo, né? Do dia a dia, através da caridade, através do auxílio ao próximo,
se engajando em trabalhos que você possa estar fazendo, né? Sempre objetivando ajudar aos outros, né? Sempre objetivando o amor ao próximo. Porque quanto mais você ajuda, né? A gente pensa que está ajudando alguém, mas é ao contrário, né? A gente está ajudando a gente mesmo, porque você não vai ter tempo para ficar pensando em besteira, você não vai ter, como ele diz, né, abrir essas brechas no seu pensamento, porque você não tem nada para fazer, né, para que esses irmãozinhos menos felizes consigam, né, nos incutir os pensamentos e desejos que são deles e não nossos, né. Nem para o tédio, para a depressão, exatamente, porque quanto mais tempo também a gente perde na ociosidade, né, a gente acaba muitas vezes se entediando das coisas, caindo em depressão, você não vê sentido. Quando você trabalha, você não tem tempo para ficar deprimido, né? Nem tempo para ficar entediado. Então, nós temos que trabalhar. É sempre essa, né? É interessante, mas em todas as lições nós caímos sempre nisso, né? O que é mais importante para que nós consigamos, né, nos livrar das influenciações, né, dos espíritos menos felizes, né, trabalhando, né, sempre em prol de terceiros, para que isso, né, de certa forma, vai se reverter a nosso benefício. É claro que você não vai fazer isso pensando nisso. Ah, não, eu vou trabalhar então porque aí eu posso, né, ganhar o bônus horas. Mas não é isso. Você vai trabalhar porque de coração limpo, de alma aberta, né, com honestidade, com sinceridade, com amor, com carinho, né, exercer esse trabalho que você está fazendo em função de alguém, do próximo, dentro de uma casa espírita ou não, dentro de um hospital sendo útil a alguém, em qualquer lugar que seja, né, desde que você consiga estar trabalhando em função do próximo, né. Isso vai se reverter em seu benefício, claro, sempre, né? É a gente que não percebe. Eu até estava comentando com a Maria Rita, um pouquinho antes, que é muito interessante porque nós ficamos sempre esperando que alguma coisa aconteça, né? Um milagre aconteça e resolva todos os nossos problemas, né? Então, assim, eu, alguns anos atrás, conheci uma pessoa que frequentava as casas André Luiz. E eu conheço ela há muitos anos. E ela passou a frequentar a casa André Luiz e tal. E ela ia toda semana. Recebia passe toda semana, assim, meses direto nisso. Aí um dia eu perguntei para ela, nossa, a senhora não está mais indo no André Luiz? Na época eu também frequentava André Luiz. Aí passou uma época que eu não tinha mais visto ela por lá, eu perguntei, a senhora não está mais indo no André Luiz? Ah, não, sabe o que é? É que assim, eu fui durante muito tempo, eu recebia passe todo dia. Minha vida não mudou em nada, até piorou. Os meus filhos não mudaram em nada. Eu vou lá, rezo, e nada acontece, a minha vida não muda. Mas por que a vida não muda? Porque ela não mudou. Entendeu? As coisas não vão mudar. Ela esperava um milagre, é o que nós, de certa forma, sempre esperamos, né? Um milagre. Eu estou indo em tal lugar, então os meus problemas se resolveram, né? Os seus problemas acabaram. Não, não acabaram. Né? Muito pelo contrário, pode ser que problemas maiores estejam por vir, né? Pode ser que você vai enfrentar ainda problemas maiores. Quem sabe você não foi encaminhado a uma casa espírita, porque vai surgir ainda na sua vida algum problema maior e que você vai ter que ter força ainda para superar esse problema maior que está por surgir na sua vida. Ou, quem sabe, também você esteja ali buscando ajuda, buscando ser ajudado de alguma maneira, né? Mas a gente não percebe que esse trabalho é nosso, nós temos que fazer esse trabalho. É um trabalho diário, como ele diz, é um trabalho de todos os dias. Todos os dias na nossa vida, nós temos que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. O trabalho é diário, não é um trabalho assim... eu estou aprendendo, como se de repente, milagrosamente, toda a sua vida fosse mudar da noite para o dia, porque você está frequentando um centro espírita. Não vai mudar. Né? Pode ser, muitas vezes, como eu disse, que até piore. Porque talvez você seja até mais assediado, como eu já vi casos de pessoas que disseram, nossa, minha vida piorou tanto depois que eu passei a frequentar o centro, como pode? Porque ele passou a ser mais assediado para que ele parasse de frequentar, para que ele parasse de vir, porque ele tinha irmãos
entidades, né, junto a ele, que não queriam o seu progresso espiritual, que queriam que ele continuasse como ele era antes, que queriam que ele continuasse estagnado, parado, esperando, né, como ele mesmo diz, são aqueles irmãozinhos nossos que estão estagnados no tempo e querem que os outros continuem estagnados junto com ele. Então, quando você passa muitas vezes a procurar, a progredir espiritualmente, você vai encontrar às vezes muitas dificuldades, e vai mesmo, no seu dia a dia, inclusive, que vão te impedir até de vir ao centro. Existem pessoas que começaram a frequentar a casa espírita e que de repente, eu estou indo, mas o ônibus quebrou, mas aí o filho ficou doente, mas aí chegou alguém justo na hora que eu estava saindo, mas isso, mas aquilo, e a pessoa não consegue vir. Mas, por quê? Mas aí você precisa persistir, é a perseverança que vai fazer com que você continue. E à medida que você vai persistindo, vai perseverando, você vai ver que as coisas vão diminuindo e que os problemas vão melhorando. E essas coisas, essas coincidências, digamos assim, vão deixando de acontecer. Eles não desistem de você nunca, né? Eles te dão, às vezes, uma trégua, e depois também, muitas vezes, pode acontecer isso. Eles te dão uma trégua, você vai e, de repente, te colocam numa provação séria para ver se você vai ter coragem de continuar ou não, né? E essas provações que nós enfrentamos, né, no dia a dia, com a família, com o trabalho, mesmo no lazer, né, no transporte público, que a gente se irrita frequentemente, em todas as provações que nós passamos no dia a dia, nós devemos sempre tentar agir de acordo com aquilo que nós aprendemos, né? De acordo com o Evangelho, de acordo com a nossa, com o fato de sermos cristãos, né? Nós devemos agir sempre com aquilo que aprendemos do Evangelho do Cristo, né? Sempre procurando não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós, né? Então, sempre agirmos com tolerância, com benevolência, com caridade, né? Se nós pudéssemos, né, toda vez que passarmos por uma provação, eu tento fazer isso, mas às vezes, mas não funciona sempre, não. É assim, quando você está numa provação, você pensar como Jesus faria nesse momento, se ele estivesse aqui. Mas às vezes você esquece de tudo e, né, nem lembra de como Jesus faria e chuta o pau da barraca, né? Então, é assim que nós somos ainda, né? E nós estamos aqui para aprendermos, para progredirmos aos poucos. Só que a gente tem que se esforçar para aprender, se esforçar para passar por essas provações do dia a dia, e quando elas surgirem, sabermos como agir nessas provações, que, como eu disse no início, muitas vezes são sutis. Nós não percebemos que estamos sendo provados, são coisinhas tão pequenas e não percebemos, né, que a provação apareceu, né? Um filho que te irritou, o marido que também te irritou, a mulher que sabe que fez alguma coisa e também acabou irritando o marido. Então, são provações assim, né, tão corriqueiras, às vezes, que nós não nos damos conta, né? E elas estão nos mostrando que nós ainda não mudamos tanto assim, né? Nós estamos nos esforçando, mas temos que nos esforçar, Joana de Ângelos nos diz isso, que nós temos que nos esforçar cada vez mais. Nós não podemos simplesmente pensarmos, não, eu sou um ser mortal, então eu tenho, sabe, a eternidade para melhorar. Se não for nessa, vai ser na outra. Não, eu tenho que me esforçar para melhorar nessa. Porque eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, né, num planeta de provas e expiações, para poder reparar os meus erros, né? Quanto tempo será que ainda ficaremos num planeta de provas e expiações? Pode ser que não tenhamos tanto tempo assim. E se não melhorarmos, né, vamos para um planeta um pouquinho pior, né? Quem sabe? Então a gente tem que usar o tempo que nós temos, e esse tempo é o dia a dia, né? É o tempo de hoje, como Jesus também nos diz, o dia é hoje, o amanhã eu não sei se vai existir. Então nós temos que usar o dia de hoje para colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo na nossa vida, né? O que nós estamos aprendendo dentro do Espiritismo, o que nós estamos aprendendo com o Evangelho do Cristo, né? Nós temos então que usarmos aquilo que nós temos hoje à nossa disposição. Amanhã, não sei, o dia de amanhã pode não vir, pode ser, né? Porque a gente também pensa assim, né? Não, eu vou deixar, quando eu me aposentar, quando eu tiver não sei quantos anos, aí eu começo a pensar nisso. Mas e se eu não chegar lá? E se eu não chegar a esses tantos anos, né?
Então, nós perdemos uma coisa preciosa, que é chamado o presente, né? Por isso que o dia de hoje já se chama presente, porque é de fato um presente que Deus nos deu, né? Hoje é o nosso presente, o presente que nós temos para podermos melhorar, o presente que nós temos todos os dias quando a gente acorda e sabe que está vivo, de que vamos passar por sérias provações talvez naquele dia, ou por pequenas provações, mas que essas provações muitas vezes são o nosso fortalecimento, serve para nos fortalecer, para mostrar para a gente que nós ainda estamos errando. Então, se eu errei aqui, então eu preciso corrigir isso aqui. Se eu ainda estou errando nesse ponto, então isso eu preciso corrigir, é aonde eu devo corrigir, né? Então, vamos aproveitar o dia que nós temos, que é o dia de hoje, né? O nosso presente. O amanhã, eu não sei, ele pode não vir. E aí, né, se a gente não aproveitou aquilo que nós temos hoje, muitas vezes iremos do lado de lá, né, quando passarmos para a vida espiritual, lamentarmos duramente o fato de não termos aproveitado o nosso dia de hoje para podermos fazer aquilo que a gente tinha que fazer, né? Não adiar, não postergar. Imagina que se a gente tem espíritos muito assim, espiritualmente falando, melhores do que nós, mais avançados do que nós, e que quando desencarnaram, lamentaram terrivelmente de não terem feito mais. Imagina a gente, né? Gente assim que batalhou, que se dedicou, que devotou a vida à caridade, que devotou a vida ao próximo, e ainda quando desencarnaram se lamentaram por não ter podido fazer mais no seu dia a dia. Então, imagina a gente. Então, nós temos que aproveitar mesmo todos os dias da nossa vida, da nossa existência, para podermos aprender, para podermos crescer, para podermos nos melhorar, né, a cada dia que passa, né? E podemos perceber nesse dia a dia onde ainda estamos errando e tentarmos corrigir esses erros, né, quando eles aparecerem outra vez. Porque essas situações em que nós erramos, elas vão se repetir, até que a gente consiga passar por elas, né, de uma maneira satisfatória. Tá bom? Não. Muito bem. Temos 5 minutos aí para algum questionamento? Tem. Temos, né, Washington? 5 minutinhos para alguém que quiser questionar, não é isso? Quiser não concordar, quiser falar, não concordo com nada disso, vocês estão loucos. Tem alguém aí, não? Quer comentar? Quer pedir alguma explicação? Lembre-se que Kardec falou isso, gente. Conhece o bom espírito pelo esforço que ele faz para superar as suas más tendências. É isso aí. Beleza. Não tem ninguém querendo questionar. Tudo bem? Te dispenso assim, na boa? Não, era bom que alguém falasse alguma coisa. Quer questionar alguma coisa, Rodai? Pô, Rodai, questiona alguma coisa para ela. Coloca alguma coisa para ela, senão ela vai ficar frustrada. Na realidade, eu vou fugir um pouquinho do tema, né? É assim, eu li recentemente no Livro dos Espíritos que os bons, eles são muito tímidos. E os maus são mais corajosos. Então a maldade, ela tem aquela aparência de ser maior, justamente porque as pessoas más, elas são mais aventureiras, elas se atiram mais às coisas. E as pessoas boas, talvez até por frear, né, alguns impulsos, elas deixam de praticar mais o bem, né? Então o mal dá essa impressão de ser maior, porque os bons se recolhem muitas vezes na sua timidez. Uhum. O que você teria a comentar a respeito? Eu teria uma pergunta a fazer a todos, aliás. Vocês acham que hoje, no mundo que nós vivemos, existe mais o mal do que o bem? Mais o bem, né? É que nós somos levados, né, todos os dias, principalmente pela mídia, hoje com a informação muito rápida, a gente pensar que o mal predomina. Não é verdade. Se o mal predominasse, nós não conseguiríamos viver nesse planeta, né? Então, o bem ainda é maioria, mas maioria, mas é como você colocou. Só que o bem, ele é mais tímido, né? Ele não faz estardalhaços, né? E também não se faz propaganda do bem, né? Você não vê a propaganda na televisão a respeito de que fulano fundou uma casa de caridade, não sei aonde. Quantas pessoas anônimas, né, que ajudam, quantas, né, até na semana passada, né, o palestrante citou isso, o Marcos, né? Quantas pessoas, né, ajudam, né? Tem casas que a gente vê pessoas anônimas que têm
orfanatos que mantêm não sei quantas crianças, pessoas que ajudam os velhos, pessoas que praticam caridade desinteressadamente, que levam o seu carinho. Quantos voluntários, né, não trabalham em hospitais levando carinho àquelas pessoas que estão lá precisando, pessoas anônimas que nós não conhecemos, né? Mas isso da Ibope, né, não dá, né? Então, o bem parece que não dá Ibope, né? Nós vivemos num mundo hoje onde o bem não dá Ibope. O que dá Ibope é o mal. Então, só se fala do mal, o que está acontecendo de ruim no mundo. Mas a maioria das pessoas são boas já, né? A minoria ainda é má, mas a maioria das pessoas já são boas, né? Já não praticam o mal, né? Nós já não praticamos o mal, já somos, por exemplo, incapazes de agredir um irmão, de fazer mal a alguém, né? De matar alguém. Então, a grande maioria da humanidade já é assim. É uma pequena minoria ainda, mas que, infelizmente, né, nós estamos assim num nível que o que chama atenção é mais o mal do que o bem, né? Se publica mais as coisas do mal do que as coisas do bem. Muito bem. Todos concordam com isso? Estão vendo, estão sentindo isso? Então, ó, isso aqui é importante. E mesmo porque, assim, antigamente nós não tínhamos esse acesso, né, a notícias como a gente tem hoje. Então a gente acreditava que o mundo não era tão ruim assim, porque nós não tínhamos, né, esse acesso tão imediato. Hoje, com internet e televisão, né, o mundo da comunicação é muito rápido, então nós temos sempre, sabemos sempre o que está acontecendo no mundo inteiro, né? E antes não, acho que talvez também por um pouco assim de desconhecimento a gente achava que o mundo era melhor. Mas o mundo continua o mesmo, né? As pessoas são as mesmas, né? A gente está se reciclando aí há um tempo já, né? Através das encarnações. Então, o mundo melhorou. O mundo, se a gente for ver, hoje é melhor. Tem muita gente fazendo caridade, muita gente fazendo muita coisa de bom. É que não se divulga isso, né? Mas tem bastante gente. E ainda bem, né? Porque nós também não temos que fazer caridade e ficar divulgando a caridade por aí, aquilo de bom que nós fazemos, né? Os anônimos, eles fazem isso sem esperar mesmo reconhecimento nenhum, que é o que nós devemos fazer, né? Nas menores coisas, é verdade. Se a gente for esperar fazer grandes obras, não vai dar. Então, no dia a dia, dentro de casa, como você comentou, aprovação. Isso também, como disse bem o Rudai, né? Como ele comentou, é uma aprovação. Para que nós perseveremos e para que nós continuemos. Porque é difícil, como você falou, vencer a nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, não tem outra. É uma aprovação. Né? E é um trabalho que a gente tem que realizar. A gente começar, por exemplo, no dia a dia com o meio ambiente, com os animais. Esse é o bem. É verdade. Começar ali nas pequenas pedrinhas, nos pequenos grãos de areia. Porque nós temos sempre sempre esperamos começar por grandes coisas, né? Não, quando eu puder, se eu tivesse dinheiro, eu ia abrir um orfanato, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Mas se você não tem dinheiro para abrir um orfanato nem nada, então faça uma coisa pequena, ajuda uma criança da vizinhança, doe alguma coisa para uma criança, ajuda uma criança a estudar. Pode não ser até uma pessoa de fora, mas às vezes você tem dentro da própria família gente que não tem condições financeiras para estudar. E se você ajudar um dos seus primos, um dos seus sobrinhos, alguém da sua própria família, né? É que nós nos esquecemos que, como ela mesmo colocou, o bem começa dentro de casa, né? Então, mas é que o bem que a gente pratica dentro de casa não aparece, né? Então dá Ibope. Cara, não faz milagre? Ah, meu Deus, de novo isso aí. E agora uma coisa que você falou e que eu já citei aqui outro dia, vou citar de novo, é verdade. A mudança começa por nós, né? Começa dentro de nós. Então, se nós não mudarmos a nós mesmos, nós não vamos conseguir mudar o mundo nem o outro, né? Como que eu espero uma mudança se eu não consigo nem mudar a mim mesmo, né? Então, eu me lembro, citei outro dia, o Michael Jackson tem uma música chamada Man the Mirror, que é o Homem do Espelho, e ele diz que se você quer mudar o mundo, comece mudando o homem do espelho. Então, é verdade, né? Se você não mudar o homem que está no espelho, não vai dar para mudar o mundo. Muito bem, obrigado, Janinha. Oh, mas você vai assim sem agradecer o público? Agradece. Não, bom, obrigado, gente, obrigada pela atenção de vocês, a todos que estão na internet, obrigada. Obrigado, Eugênia, muito legal, né? A gente sempre é muito bom refletir e aprender. Meus queridos, já que aprendemos muito, recebemos muito, quando estamos sentadinhos aí,
Nós recebendo a atenção dos nossos amigos espirituais, eles estão aí olhando cada um de vocês, auscultando, analisando o que vocês precisam para vocês receberem agora em forma de energia. Vamos doar um pouco de nós mesmos, não é isso? Porque nós precisamos também fazer por nós mesmos. E doar o quê? Os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias. A favor de quem? Do nosso semelhante. Então eu vos convido às vibrações da tarde, rogando ao Pai de amor e bondade, que nos sustente nas lutas e inunde nossos corações de novas esperanças. Nós vamos te pedindo, Pai, paz para o nosso planeta, paz para a humanidade. Vibrar por todos os nossos irmãos, por todas as nações, principalmente aquelas que estão em guerra e estão em conflitos, para que se restabeleça a paz. Pedir para o nosso Brasil, a nossa pátria querida, que nos recebeu tão amavelmente e nos dá tantas oportunidades de progresso e prosperidade. Vamos pedir a Ismael, esse anjo bom, que estenda suas mãos sobre a nossa pátria, sobre os nossos governantes, sobre os nossos irmãos responsáveis pelos nossos destinos, para que eles governem seguindo o caminho do amor, da caridade e da fraternidade. Que sejamos exemplo de fraternidade. Vamos pedir e vibrar pelos nossos irmãos em necessidade, onde quer que se encontrem, que eles recebam o nosso carinho, o nosso abraço fraterno, energias novas, renovando as esperanças na justiça do nosso Pai. Vibremos pelos nossos irmãos do plano maior, que nos assistem, mas também não vamos nos esquecer daqueles que ainda perambulam pela crosta, que estão nos umbrais, nos vales dos suicidas, esperando que almas caridosas lhes estendam a mão, que a legião e trabalhadoras de Maria, nossa mãe, estejam presentes sempre, e nós possamos envolver esses nossos irmãos fraternalmente em Jesus. Vamos envolver também os nossos parentes e amigos que já retornaram ao plano espiritual e que de lá nos acompanham. Que eles nesses instantes recebam um nosso abraço fraternal. Vamos abraçar os nossos inimigos. Vamos vibrar e pedir pelos nossos inimigos, a todos aqueles que nos perseguem, que não nos querem bem, desejando a eles toda a paz, todo o progresso. E que um dia possamos entendermos como irmãos. Vibrar e pedir também pelos nossos amigos e parentes que nos ajudam a suportar as aflições do dia a dia. Muitos são nossos companheiros. Paz para os nossos parentes, os mais próximos, os mais distantes, para os nossos amigos. Paz para o nosso lar. Luz em nosso lar. Harmonia, esperança. Vamos envolver o nosso lar em muita luz. Que todos aqueles que lá estejam nesse momento possam receber essa luz. Vibrar pela confraternização religiosa em nosso país, pela nossa casa de caridade, que sempre nos recebe, e que o Pai nos alimente de força e luz e esperanças novas, para continuarmos superando as nossas dificuldades, que são alavancas, são ferramentas para o nosso progresso espiritual. Graças a Deus. E assim, Pai, Jesus, amigo da espiritualidade, agradecidos que somos, pedimos licença para encerrarmos essa fase dos nossos trabalhos e o amparo para os passes, para que recebamos a energia que viemos aqui buscar e saiamos fortalecidos para enfrentarmos as dificuldades e as tribulações do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.